Olá, sejam bem-vindos. Nós vamos ter mais uma aula hoje de estatística para o ensino médio, na parte de matemática do TV Senec. Inicialmente, vamos recordar nossa série de aulas sobre estatística. Nós já falamos e estão aqui no seu menu à direita sobre médias. Aula 2, nós falamos sobre média, moda e mediana, as nossas medidas de tendência central. E hoje falaremos sobre as medidas de dispersão, que são a variância e o desvio padrão. É muito simples nós pensarmos o seguinte exemplo. Imagine vocês que nós temos uma sala onde todos os alunos tiraram nota 5. Desse modo, qual vai ser a média dessa sala? A média da sala vai ser 5. A média, a nossa medida de tendência central aí. Agora, imaginemos hipoteticamente uma sala onde metade dos alunos tiraram 0 e exatamente a outra metade tiraram 10. Qual vai ser a média da nota dessa sala? A média da nota dessa sala vai ser 5. Então, se nós observarmos somente o valor das médias das duas salas, nós poderíamos ter a tendência de falar que eram salas iguais em desempenho, né? Entretanto, que você olha os dados de cada nota, de cada aluno ali, nós vamos ver que isso não é verdade. E como apurar isso? Né? Como medir essa variabilidade, essa distância dos dados, dos valores a esse valor central? Nós temos então duas medidas para isso. Uma chamada variância, que é essa medida das distâncias, e vocês vão ver depois que distâncias quadradas, de cada dado ao seu valor da média. E o desvio padrão, por questões de ajuste de unidades de medida e de interpretação desses dados, que lá no ensino superior nós teremos uma aplicação bem clara do desvio padrão, ele é a raiz quadrada da variância. Ok? Pessoal, entretanto, hoje nós vamos ter uma aula um pouco diferente dessas aulas anteriores. Aqui nesse menu à sua direita, há um arquivo também chamado Roteiro de Estatística para Variância e Desvio Padrão. Então eu gostaria que, por favor, vocês abrissem esse roteiro. As pessoas que já estiverem acostumadas com esse assunto e estão aqui fazendo revisão, vocês podem seguir o roteiro independentemente dessa aula. Vocês podem trabalhar com ele sozinhos. Quem quiser acompanhar junto, vamos lá. Eu vou abrir o roteiro aqui também. Então, esse é um arquivo Word, para vocês poderem até trabalhar com ele. Há um espaço para colocar um nome, né? Esse é um arquivo que nós usamos nas nossas aulas interativas, aqui do sistema de ensino Senec. Então, aqui há uma introdução. Falando sobre... E vamos diretamente para essa atividade 3. A atividade 3, nós precisamos trabalhar com um aplicativo lá do nosso portal NOAS. Então, nós já abrimos o endereço diretamente, mas se vocês quiserem trabalhar, nosso portal NOAS, nosso portal de objetos de aprendizagem significativa, o endereço é muito simples, www.noas.com.br, e lá vocês dão uma busca no aplicativo chamado Estatística Visual. É um jogo, né? Podemos clicar aqui ele explica os botões que existem, nós vamos fazer juntamente com vocês aqui, e não há problemas. Então, voltando ao roteiro. O roteiro, então, é mais ou menos aquele exemplo que eu passei para vocês. Existem duas turmas, turma A, turma B. Por questão de exemplo, de facilidade, colocamos 5 alunos em cada turma e uma nota que eles tiraram numa avaliação. Então, primeira questão, né? O próprio roteiro, vamos seguir ele aqui, ó. Entre com os dados da turma A no aplicativo e qual é a média? Vamos lá? Então, no aplicativo Estatística Visual,
eu sei que para a turma A, vamos usar a turma A aqui em cima. Nós tivemos um aluno que obteve uma nota 2. Então, olha só, automaticamente nosso programinha insere um bloquinho, um aluno, nota 2. Depois, se vocês acompanharem lá, nós tivemos um bloquinho com nota 3. Certo? Depois, nós tivemos a Fernanda ali, ó. Então, mais um bloquinho com nota 5. E veja que o programa automaticamente já vai calculando a média. Já tem os dados aqui de também moda, mediana. Depois a gente vê a variância e o desvio padrão. E nós tivemos nessa turma 2 alunos, olha, eu vou pôr aqui 2 bloquinhos da inserir, que tiraram nota 10. Assim, nesses 5 alunos, para essa turma a média da turma A foi 6. Então, vocês podem vir aqui e lançar a nota 6. Vou usar o aplicativo aqui. Ele já lançou lá para mim. Agora, na outra tela, né, na tela de baixo, vamos lançar as notas dos alunos da turma B. Se vocês acompanharem lá no roteiro, ó, a turma B nós tivemos 2 alunos que tiraram nota 5, tivemos um aluno que tirou 6 e 2 alunos que tiraram 7. Ok? Então, vamos lançar. Olha só, 5, nós tivemos 2 alunos, pronto. Um aluno tirou a nota 6, um bloquinho só, e 2 alunos tiraram nota 7. A média também deu 6. Então, voltemos ao nosso roteiro. Vou lançar a nota 6. Isso aqui é só para facilitar a minha digitação. Nota 6 lá. E aí a pergunta é, quem tiver aí com o seu roteiro já aberto, como pode ser visto, as duas turmas apresentam as mesmas médias. Podemos dizer que essas turmas são iguais em desempenho? E aí? Uma turma tirou média 6, outra turma tirou média 6. Elas são iguais em desempenho? Vamos olhar aqui visualmente, né, que o objetivo desse aplicativo estatístico visual é exatamente esse. Visualmente, nós conseguimos analisar esses dados. O que a gente consegue ver de diferença entre eles aqui? Eu posso falar que esses dados aqui da turma A estão mais espalhados, que nós temos esses alunos aqui que tiraram 10, né, que estão trazendo a média para cima, enquanto tem alunos também de baixo desempenho, e aqui em cima os dados estão mais aglomerados. Como medir isso? Vamos voltar lá no roteiro, né? Então, entendam que a resposta a essa pergunta, as turmas são iguais em desempenho, serve tanto a resposta sim. Por quê? Porque as médias são iguais, mas também serve a resposta não. Para quem já viu que os dados lá da turma A estão mais dispersos que o da turma B, pode argumentar isso. Então não há problema em responder as duas coisas aqui nesse momento da nossa aula. Bom, aqui tem o texto que fala da questão da diferença e da dispersão desses dados. Então, como medir essa dispersão? Antes de chegarmos numa lei do cálculo dela aí, podemos fazer a seguinte questão. Então, a variância aqui está calculada como 11,6 para a turma A, enquanto a variância aqui calculada para a turma B está 0,8. E o desvio padrão, como já dissemos, que é a raiz quadrada, então está em 3,4 e 0,89, né? Fica até maior um pouco. Será que esses dois dados, então, aqui em cima, bem maiores, né, na turma A do que na turma B, podem medir essa dispersão? Sim. É isso que o roteiro pede que nós lancemos
nosso roteiro. E aqui ele pede para a gente lançar, né, as duas variâncias, os dois desvios. Aí sim, a gente pode já ver que essas são variáveis que conseguem mostrar uma diferença entre as turmas, o que a média não consegue. Então, a média, em termos de medida única de ponto central, ela pode enganar em termos de dispersão desses dados. Ok? Agora, vejam vocês, a lei, a expressão matemática que calcula a variância, está aqui. A princípio parece bem difícil, não é? Mas vamos tentar chegar nessa lei. Se nós estamos querendo medir quão dispersos estão esses dados, uma boa medida é calcular a distância entre cada um dos dados até a média. Por exemplo, da nota 2 até a nota 6, qual que é essa distância? Se eu fizer a média menos o valor, eu vou obter um resultado 4. Entretanto, se nós fizermos todas as vezes, quando eu chegar nesses valores de K, essa medida da média, essa distância, né, da média até essa nota 10 aqui também, se nós fizermos média menos nota, nós vamos obter um resultado aqui, menos 4. Então, tem resultados, vão ter distâncias positivas e vão haver distâncias negativas. Se nós resolvermos somar tudo isso, não vai dar certo, vai acabar dando 0. Aqui embaixo também, ó, a distância dessas notas 5 até a média serão 1, enquanto que a distância dessas notas 7 até a média será menos 1. Então, se você resolver juntar todas essas distâncias, isso vai acabar chegando a um valor nulo para a variância. Qual que é uma solução para isso? Tentar assumir que esse sinal é negativo, tentar trabalhar com distâncias só positivas. À primeira vista, a nossa solução seria usar módulo, né? Só que tem um outro processo que potencializa essas distâncias. Se nós pegarmos os valores das distâncias e elevarmos ao quadrado, nós vamos conseguir ter somente valores positivos para todas elas e valores maiores, né? Enquanto que aqui 4 ao quadrado passa a ter uma distância 16, aqui 1 ao quadrado fica uma distância pequena ainda, continua sendo 1. Menos 1 ao quadrado, 1. Então, veja bem, primeiro ponto, medimos as distâncias. Segundo ponto, elevamos ao quadrado. E se nós fizermos a somatória disso tudo, se nós juntarmos todas essas distâncias, olha, nós vamos ter um valor muito superior ao valor aqui encontrado na expressão de baixo, na turma B. Então, uma medida de dispersão muito maior. O que está faltando só para a nossa expressão? E se nós tivermos número de alunos diferentes entre as turmas? De repente, essa turma, se tiver muito mais alunos com distâncias pequenas, pode chegar num resultado maior que esse. Então, para tirar esse efeito da quantidade de alunos, o que nós temos que fazer? Isso, nós temos que dividir por N, né? Dividir pelo número de alunos presentes nessa amostra de dados, ou o número de valores que nós estamos trabalhando. Assim, nós chegamos na expressão final aqui da nossa variância, né? Olha só, as diferenças, né, ao quadrado, somatória disso, de 1 até n, ou seja, você vai somar quantos dados você tiver nessa diferença, e fazer uma média dividindo isso pelo número de dados que você tem ali. Ok? Isso nós vamos chegar na variância. E para calcular o desvio padrão? Desvio padrão é simplesmente a raiz quadrada da variância. Por que isso? Temos uma explicação aqui, ó. Imagina que, por exemplo, você estiver trabalhando com
alturas dos meninos de uma sala. A variável, né, variância, como ela pegou essas distâncias em metros, né, de alturas, essas diferenças ao quadrado, ela é uma variável que está com unidade de medida metros quadrados, né, que não é uma altura, já passa a ser até uma grandeza superficial de área. A hora que a gente extrai a raiz disso, você volta a ter uma grandeza na mesma unidade de medida dos seus dados, nesse caso metros. Aqui seria um caso também, falou em segundos, né? Posso estar medindo lá pesos, o peso dos meninos da sala, a variância, enquanto ela está em quilos ao quadrado, o desvio padrão não. O desvio padrão é em quilos. E lá no ensino superior, vocês vão ver que nós temos várias aplicações para a questão do desvio padrão. Aqui no nosso roteiro, terminando essa parte, atividade 4. Inclusive falando sobre peso, ó, nós temos um grupo de funcionários, cada um com seus pesos, esse aqui é um exemplo hipotético, né? Então, com o uso da planilha Excel, a sugestão nossa é essa, se você quiser também fazer manualmente, é para nós calcularmos a variância. No Excel, variância e desvio padrão. No Excel, pessoal, existe a função prontinha lá sobre variância. Mas a nossa ideia é que nós consigamos trabalhar com esse processo, ou seja, calcular a média, calcular as diferenças da média para cada um dos valores, né, dos dados aqui, fazer essa diferença ao quadrado, fazer a soma dos quadrados e depois, dividindo pela quantidade de valores, obter a variância e, finalmente, o desvio padrão. Então, trabalhe com essa tabela, chegue no resultado do desvio padrão dessa amostra de pesos de uma empresa aqui. Ok? Então, nosso curso, nossa série de aulas sobre estatística, nós falamos então na primeira aula de médias, média aritmética, média ponderada, média geométrica, média harmônica, passamos por todas as médias. Falamos na aula 2 sobre média, modo e mediana, nossas variáveis de tendência central. E abordamos aqui na aula 3, variância e desvio padrão. Ok? Bons estudos e continue aprendendo com a TV Senec.